Nós finalizamos na semana passada com a citação, né, de Paulo, citando várias passagens do Antigo Testamento que lembravam os judeus que, como já era profético, a entrada dos gentios dentro dessa família da fé, né? Como aquilo já vinha sendo profetizado lá no tempo de Moisés, Jeremias, Isaías. E no versículo 14 agora diz assim: estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Então, Paulo marca aqui, que é o que o pastor Tiago citou, né? Marca o apostolado dele. Ele vai frisar aqui agora o direcionamento de chamada, e aqui eu entendo que também, né, graças a Deus por isso, também entra naquilo que a gente tem discutido essa semana no devocional, que é a vocação, né? Então ele traz uma vocação muito firme, um chamado muito firme, bem direcionado, bem específico, que é entre os gentios, no versículo 16, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, dos gentios, né, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Versículo 17. Tenho, pois, um motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém. Até aqui. A Vanessa está ali com a gente, está ali com o Mari, com... Ah, querida, acho que é a primeira vez que a Vanessa está aqui na ETAP, né? Seja bem-vinda, Vanessa. Graças a Deus pela tua vida. A Vanessa tem andado comigo aí, temos tido grandes conversas nas nossas sextas-feiras, né? Tem sido muito bom mesmo. Graças a Deus. A Ana e o Edson, você já participou. A Ana já tinha participado, Ana? Aqui do... Já, né? Já. Amém. Também vocês têm sido muito presentes aí em todas as nossas atividades. Aí tem sido bênção caminhar com vocês aí, Ederson e Ana. Queridos, eu quero começar e já quero dizer para vocês aí, poder já registrar, porque agora, nesse momento, muda o enfoque do apóstolo Paulo. Então, até agora, o apóstolo Paulo estava vindo ali numa medida de exposição doutrinária, no primeiro momento. Num segundo momento, ele traz agora um ensino de comportamento, e agora ele vai fazer uma apologia dele mesmo. Então, ele vai dizer primeiro aquilo que ele pensa em relação aos irmãos, porque ele tem informação a respeito desses irmãos. Essa igreja ela foi formada, muito provavelmente, por homens que se converteram lá em Jerusalém no derramamento do Espírito Santo. Então, isso é importante até tu anotar isso. Quem foram os fundadores dessa igreja? Foram homens que se converteram
naquilo que está registrado lá em Atos 2, através do médico Lucas, que ele faz uma referência ali de uma conversão em massa de mais de 3.000 pessoas. Dentre essas 3.000 pessoas, de várias nacionalidades que haviam ali, haviam muitos romanos, que retornam para Roma, e alguns deles ali já retornam ali incendiados pelo Espírito Santo e já reunindo um povo, pregando, e Deus usando o testemunho deles para poder reunir essa família na fé. Então, foram homens ali, mulheres que vieram cheios do Espírito Santo de Jerusalém. E agora o Paulo pega e, mudando o enfoque literário dele, ele começa a trazer uma opinião a respeito deles. Ele diz, olha, ainda que eu não tenha ido aí ainda que eu não conheça vocês pessoalmente, eu tenho informações a respeito de vocês. E as informações que eu tenho a respeito de vocês são muito boas. Então, depois de todo aquele discorrer teológico, esse tratado teológico que é até aqui, né, finalizando aqui com o ambiente de reconciliação, agora ele diz, olha, vocês, ainda que vocês tenham essas dificuldades aí de conviverem juntos, por conta principalmente desses alimentos aí consagrados aos ídolos, ainda que haja dificuldades, eu tenho a favor de vocês que vocês são possuídos de bondade. Então, escreve aí, bondade. E escreve aí também, de que eles são possuídos também? Eles são cheios do conhecimento. Para quê? Então, bota assim, ó, bota bondade, bota todo o conhecimento embaixo, liga esses dois e coloca assim, admoestação mútua. Então, coloca bondade, liga a bondade com todo o conhecimento e bota admoestação mútua. Então, é muito interessante o que ele fala aqui. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está dizendo, olha, eu sei que vocês têm na relação coletiva de vocês, no ambiente da comunidade de vocês são cheios de bondade, de todo conhecimento, para se admoestar uns aos outros. Então, o que é a nossa vida, né, de comunidade? É uma vida de admoestação. O que é uma admoestação? A admoestação é um aconselhamento. A admoestação, ele compreende correção, compreende disciplina, com respeito, com amor. É o aconselhamento. Aqui, essa palavra aqui é ligada com confronto. Esse admoestar, no grego, ele está ligado com confronto. Então, é uma igreja que ela se admoesta mutuamente. Agora, o que precisa se ter para haver essa admoestação? Bondade e conhecimento. Porque se for só conhecimento, uma admoestação só com conhecimento, tu machuca as pessoas, tu amassa as pessoas. Precisa ter bondade. E só a bondade sem o conhecimento também fica sem embasamento. Conhecimento é a base com a bondade para que se estabeleça uma admoestação e a fé ela cresça e a fé evolua. Então, assim que ele começa agora essa apresentação dele falando do que ele sabe a respeito daquela comunidade. Então, uma comunidade possuída de bondade, cheia de todo conhecimento e que se admoesta uns aos outros. E aí, no versículo 15, agora, ele vai trazer esse chamado, essa vocação dele. Ele está aquilo que foi dado para ele pela graça de Deus. Então, ele começa a dizer agora para quem que ele... É interessante, porque ele passa muito tempo, o capítulo 9, 10 e 11, ele fala todos esses 3 capítulos a respeito da nação judaica.
fala do povo de Israel, que foi eleito, que rejeitou a Deus e que vai viver uma restituição. Lembra disso? Então, fala da eleição no primeiro momento, no 9. No 10, fala aqui da rejeição. E no 11, fala da restauração do coração de muitos, que é o remanescente de Israel, remanescente fiel. Lembram disso? Que Paulo diz, eu mesmo sou remanescente. Eu mesmo. Fala de Elias lá, né? Elias achou que ele estava sozinho e Deus diz, não, não, tem mais 7.000, o remanescente. Ele está falando desse povo judaico que rejeitou o Senhor, mas que vai ser arrebanhado novamente, né? Mas Paulo mesmo se coloca aqui como o pregador dos gentios, aquele que foi dado para pregar para os gentios, especificamente. E é interessante ele falar também, e eu acho que isso nós devemos anotar também aqui, eu anotei aqui, porque ele fala do apostolado dele, mas ele fala a respeito da repetição. Trago a memória de vocês novamente. Falo de novo. Então, a gente não se cansa de repetir. A palavra de Deus não é falar muita coisa, mas é falar muitas vezes a mesma coisa. Porque é uma palavra de paternidade. A transformação ela vai vir pela perseverança, pela repetição, pela não desistência, pela esperança da possibilidade de transformação e da renovação do modo de pensar, a partir do convencimento e do querer e do realizar de Deus na vida do homem. Então, a nossa função é não esmorecer. Por isso que essa admoestação é contínua, com bondade e com todo o conhecimento. Então, ele traz essa repetição. Então, ele fala mais uma vez para trazer de novo a memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Então, no versículo 16, eu quero que vocês anotem algo importante, porque ele se autodenomina ministro de Cristo. Então, essa palavra ministro, e aí todo o versículo 16 ele vai falar que ele é ministro no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, essa palavra ministro de Cristo não é a palavra doulos e nem a palavra diáconos, que é o serviço, né? Mas é a palavra leitorgos, que é da palavra liturgo, que fala de ser sacerdote. Que daí vem a raiz do liturgia, que é o ritual. Então, Paulo está dizendo que ele é um sacerdote, que ele tem uma relação sacerdotal com os gentios, para que eles sejam essa oferta, eles mesmos sejam essa oferta aceitável por Deus, porque o sacerdote era aquele homem responsável na lei de levar o sacrifício dos irmãos, dos judeus, diante do Senhor, do Santo dos Santos, para que o Senhor recebesse aquela oferta e derramasse o perdão. Então, ele está dizendo, eu sou esse liturgos, esse sacerdote, eu sou encarregado dessa liturgia que vai gerar o convencimento do Espírito através desse ministério colocado na minha vida, outorgado por Deus, para que esses gentios, segundo uma palavra profética já liberada várias vezes na lei, para que se expanda agora a palavra de Deus a partir do evangelho de Jesus Cristo e que alcance esses povos que não tinham sido alcançados. Então ele diz, eu tenho força para isso, eu fui chamado para isso, eu faço isso e eu apresento eles como uma oferta que é aceitável. Mas é interessante, eu gosto muito de ver
a explanação do Paulo, porque ele diz, né, dessa oferta deles sendo aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ele sempre se submete ao Espírito Santo. Então, perceba que ainda que ele fale dele mesmo, mas ele fala dele mesmo como alguém que foi instituído, como alguém que recebeu um chamado, uma vocação sobre a vida dele. E que no empenho, no desenvolvimento, na dedicação, a partir dessa vocação, ele acaba vendo frutos do Espírito, que são ofertas aceitáveis a Deus. Mas precisa ser santificada pelo Espírito Santo. E no 17, ele grifa isso, né? Então, ele diz assim no versículo 17: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Então, o que ele está dizendo? Que ele quer gloriar-se em Deus, somente em Deus. Então, a glória é quando não é em Deus. Muitas vezes a gente corre o risco de nos gloriarmos em nós mesmos e entendermos que nós mesmos somos capazes de fazer alguma coisa. E isso é uma vanglória. Então, o que é vanglória? O que é uma glória vã? Uma glória que é inútil, uma glória que ela não tem validade diante de Deus. É aquela que eu penso, pelo meu coração enganoso, que eu mesmo consegui fazer alguma coisa independente de Deus. Ainda que às vezes eu fale, que a minha verbalização seja que é de Deus, mas eu em mim mesmo falo a partir do orgulho de que eu mesmo esteja realizando, porque o dom é meu, porque eu sei fazer, porque eu sei como é que é, e essa glória ela é vã. Então, Paulo está deixando bem claro. Olha, a glória é de Deus. Gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Qualquer coisa que a gente possa fazer, a glória é de Deus. Paulo diz que tinha um espinho na carne, né, para que ele não se gloriasse nas revelações, né, que tinham sido anunciadas para ele, né? Então ele tinha muito cuidado. É muito bonito a gente ver esse equilíbrio de Paulo, da humildade à ousadia. Então, assim como ele diz, olha, eu sou apóstolo, eu fui enviado, ele também diz, eu sou o principal dos pecadores. Miserável homem que sou, como a gente pôde estudar lá no capítulo 7 desse livro de Romanos. Então, a glória é de Deus. Então, ele continua, e aí ele fala 3 coisas que eu quero que a gente anote aqui, que é no versículo 18, porque ele diz, porque não usarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez. Olha aí, mais uma vez. Cristo fez por meu intermédio. Cristo faz por intermédio da gente. Cristo, ele atua através de nós. Isso precisa ser sempre muito claro no nosso coração, irmãos. Cristo atua por intermédio da tua vida, dos dons que ele colocou na tua vida, chamado que ele colocou. Por isso que é importante a gente entender essa identidade, esse propósito, esse destino específico que nós temos, né? Nós somos direcionados para um povo. Nós vamos descobrir isso ao longo da nossa maturidade. Para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Então, há uma condução à obediência. O que é a obediência? A obediência é crer. Então, coloca assim, obediência igual a crer. Como é que a gente pode inspirar uma pessoa? Como é que a igreja inspira uma pessoa? O que é usado para que uma pessoa seja levada à obediência, levada a crer? Então, são 3 fatores que Paulo cita aqui. Palavras, então, são por palavras. Então, é importante, né? Por isso que é importante o conhecimento, porque são palavras, são ensinamentos,
são didáticas, são teorias que são ensinadas pelo homem de Deus, para essa pessoa que vai ser levada à obediência, que vai ser essa oferta aceitável diante de Deus, vai ser santificada pelo Espírito Santo. Então, palavras. Agora, só palavras não adianta, tem que ser palavras seguidas de obras. Então, o segundo ponto, escreve aí, obras. Palavras e obras. O terceiro ponto é a força de sinais e prodígios. Então, também é realizado sinais e prodígios no meio do povo. Paulo realizou muitos sinais, muitos prodígios. Os apóstolos realizaram muitos prodígios para que o povo cresça. Então, para que o povo fosse levado à obediência. Obediência é igual a crer. Então, para que o povo cresce, precisava ter palavra que tivesse coerência com as obras e seguido por sinais e prodígios. Então, Deus usa até hoje essas curas, né, através da vida da igreja, né? A igreja ora, a igreja clama e vai sendo seguida, a igreja vai caminhando, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a igreja vai caminhando, pregando com palavras, trazendo obras que dão coerência e também sendo carregada ali também com sinais, com prodígios, com milagres, com maravilhas. Amém? Pelo poder do Espírito Santo. Olha como ele sempre frisa. Então, santificados pelo Espírito Santo. Vai falar pelo poder do Espírito Santo. Então, tu consegue entender como Paulo traz essa medida equilibrada de dizer sou eu que faço, mas é Cristo por intermédio de mim. É se o Espírito Santo santificar pelo poder do Espírito Santo. Ele vai citando reiteradas vezes, porque o poder é do Espírito Santo. E aí ele fala, né, que isso aí se expandiu, né, desde Jerusalém, as circunvizinhanças, até o Ilírico. Então, aqui ele está citando essa abrangência, esse movimento dele. Né? Como é que Paulo se movimentava? Paulo não era um pastor de igreja, por isso que ele viajava muito. Ele viajava, ele ia ali, ele pregava, ele era um homem que plantava. Aí outros vinham e regavam, e tinha crescimento. Ele ia num lugar, deixava um pastor lá e continuava caminhando. Então, ele está dizendo, o meu ministério foi um movimento, me movimentei desde Jerusalém, que a gente está falando do extremo oriente. Então, o que é Jerusalém? Extremo oriente do Mediterrâneo. Até o Ilírico, que é o extremo ocidente. O Ilírico ali hoje é aquela região da Albânia, da Iugoslávia, da Croácia, aquela região já entrando ali no ambiente de leste europeu. Ele diz, eu percorri toda essa região, foi abrangente o meu ministério. E aí, para finalizar, ele cita o versículo 20 e 21. Esforçando-me. Olha só, irmãos, como o Espírito Santo ele age assim através da nossa vida, né, a vida da igreja. Agora é preciso ter um empenho, um esforço da nossa parte. O reino de Deus é ganho por esforço. Essa obediência, que é crer, gera empenho, gera esforço, gera dedicação, gera busca, gera decisão, gera escolha. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo foi anunciado. Então, ele está trazendo aqui que ele é alguém que planta, ele é alguém que edifica aonde ninguém fundamentou. Então, ele vai naquele lugar, ele traz ali uma edificação a partir de fundamento. Então, dentro do edifício, ele fundamenta. Ele não vai aonde Cristo já está fundamentado.
Por isso que ele está querendo ir aonde, que a gente vai ver na semana que vem. Ele está querendo passar por Roma, que ele não tinha estado ainda, e ele já está sendo impulsionado para ir para a Espanha, que é mais na frente. Porque ele quer pregar o evangelho onde Cristo, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o fundamento da lei. E aí ele finaliza trazendo uma citação do livro da lei, do profeta Isaías, que ele diz: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, vamos ler lá, para a gente ir finalizando. Escrever, vocês anotaram aí, né? Como é que é levado a obediência? Obediência é crer. Palavras, pregação, anúncio, obras, que é as obras, porque a fé sem obras é morta. Então, a pregação, a coerência da obra, e seguido pelos sinais, pelos prodígios. Então, agora a gente vai ler lá no capítulo 52 do livro de Isaías. Ele cita ali especificamente o versículo 15, mas eu quero ler a partir do 13 com vocês. Isaías 13, 14 e 15, capítulo 52. Versículo 13, 14 e 15 do capítulo 52 do livro de Isaías. A citação ali de Paulo no versículo 21 é o versículo 15. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro. A sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração, espanto às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então ele traz aqui um cristocentrismo, que ele traz aqui uma passagem messiânica. Isaías é o profeta messiânico. É interessante, o livro de Isaías tem 66 capítulos, né, que é o mesmo número de livros do cânon das Escrituras Sagradas, da Reforma Protestante. Então, quando ele cita isso, ele está falando de Jesus, está falando do servo, está falando da cruz, aquele que estava desfigurado, aquele que não tinha nenhuma beleza, que não tinha nenhuma formosura, que estava ali no ambiente de dor, no ambiente de morte, no ambiente de martírio, né? Mas que aquilo ali, aquela aflição, aquilo ali é para que houvesse um ambiente de admiração, de espanto para todas as nações. Que todos os reis fecharão a sua boca. Né? Todos os reis, como se os reis, que eram aqueles que liberam uma palavra de autoridade, que fala, que manda, esses reis, diante dessa admiração, fecharão a sua boca. Para que haja esse anúncio. Então, Paulo está dizendo aqui que ele é essa continuidade profética daquilo que é anunciado na lei, daquilo que é confirmado na vida de Jesus como Cristo e naquilo que o apostolado dele agora continua trazendo para essas pessoas que não ouviram e que não viram e que agora, a partir da vida dele, do Espírito Santo, aquilo que é anunciado a partir dele, por intermédio dele, aquilo que o Espírito Santo santifica, pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas vão se tornando obedientes, uma oferta aceitável a Deus. Então, nesse primeiro momento, ele traz aqui um reconhecimento da igreja, que é uma igreja com bondade, uma igreja com todo o conhecimento, para que houvesse ambiente de admoestação,
ambiente de confronto. A admoestação é confronto. E depois ele se posiciona como aquilo que ele é, para onde ele foi chamado. E ele traz esse primeiro momento, um panorama, para que ele seja conhecido aqui, né? E finaliza falando do empenho, do esforço. A nossa vida de igreja é uma vida de empenho, de esforço, irmãos. Nós precisamos ter uma caminhada de esforço, de empenho. Que Deus gere esforço na nossa vida, viu? Que Deus gere, sabe, esse ambiente coletivo de bondade, de conhecimento, para que nós sejamos sérios, para que a gente não fique brincando com coisa que é séria, para que a gente tenha esse empenho, essa bondade e esse conhecimento, esse adquirido por alguém que vai entendendo quem é, que vai renunciando a algumas coisas e que vai perdendo outras coisas, e para poder viver a plenitude da sua vocação. Porque nós temos em nós a mesma carga profética que o apóstolo Paulo tinha na vida dele. Tu tem uma carga profética na tua vida. Tu tem uma vocação na tua vida. Tem um chamado específico na tua vida. E nós precisamos nos empenhar para descobrir ele. Descobrindo, nós precisamos trabalhar em cima dele, as obras que Deus preparou para nós andar sobre elas. Amém, irmãos? Graças a Deus, era até aqui que eu queria vir hoje. Queria trazer essa marca, essa sublinhagem aí na questão da bondade, todo conhecimento, da administração, da questão sacerdotal dele, liturgo, o sacerdote que ele é, enviado para que os gentios se tornem obedientes, seja essa oferta aceitável da parte de Deus. E também o ambiente de palavra, de obra e de sinais e prodígios que vão acompanhando aqueles que vão se esforçando. Então, a figura é: nós vamos nos esforçando, nós vamos nos empenhando, e a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias, e esses sinais vão nos seguindo, as bênçãos vão nos seguindo, e a gente vai sendo impulsionado, e a gente persevera e não para mais. Amém, queridos?